Estamos gravando. E aí, galera, primeiro box to box, futebol de área a área. Eu sou o Arthur, tô aqui com meu amigo Léo. A gente vai dividir esse canal aqui para tratar sobre assuntos do futebol. E aí, Léo, o que você tem a dizer? E aí, rapaziada, sejam todos bem-vindos. O que aparentemente é nosso primeiro vídeo. Deve ter vários erros que a gente está cometendo aqui, mas é nosso primeiro vídeo. Então não nos julgue. E Sem assim como o Arthur pressão. falou, sem pressão. Aqui a gente quer falar sobre futebol em geral, de uma maneira mais leve, sem julgamentos. Então a gente espera que o nosso público que apareça entenda isso e venha conversar com a gente por meio de comentário. Mais para frente a gente quer fazer live de uma forma assim de expressar o que pensar, velho, mas sempre respeitando todo mundo. Se não respeitar também tudo certo. Se não respeitar também. O primeiro vídeo, espero que vocês curtam, gostem, compartilhem. E é isso. O primeiro assunto a gente definiu que seria sobre possível técnico para o Corinthians e sobre a trajetória do VP no Corinthians. E aí, Léo, o que você tem para dizer do VP? Você como torcedor corintiano, já vou expor já. Você como torcedor corintiano, você gostava do VP? Primeiramente, só deixando bem claro, a gente que vai fazer o canal aqui, a gente vai falar sobre todos os times, basicamente, né, Arthur? Tipo, a gente vai falar do que tá em alta, a gente vai conversar sobre Copa, tudo. futebol internacional, Isso, nacional. exato. Então, assim, eu sou corintiano, o Arthur é São Paulino, e agora acabou que a gente tá querendo começar o canal agora e o Corinthians tá sem técnico, então juntou tudo. Mas a gente não vai falar sobre só esses dois times, a gente vai falar sobre um monte de coisa. Mas começando pelo Vitor Pereira, eu como corintiano, que sou, acho que um corintiano bem, bem tranquilo, assim. Eu não sou nem emocionado, mas também eu tenho toda a minha concepção pelo time. Para mim, o Vitor Pereira fez um trabalho bom. Eu acho que tem pontos aí que a gente pode chegar e mencionar que eu acho que ele errou, mas eu acho que também teve muito do que ele errou, acho que foi muito pela adaptação dele, que ele nunca trabalhou aqui no Brasil. Então a gente percebe um começo bem perdido em alguns aspectos, né? Você ainda lembra bem quando o Vitor Pereira assume, acho que ele já chega já quase enfrentando o São Paulo, né? Chega praticamente na semi do Paulista, né? O Corinthians não vê a cor da bola naquele jogo contra o São Paulo, o Corinthians não existe. Mas foi E aí, 2-1, né? Se eu não me engano. Não, mas é um 2-1 que engana muito, né? Porque aquele 2-1, um gol foi do jogo que o Jandrei entregou a bola para ele. Num Corinthians que estava apático no jogo, tomando 2-0. Entende? Então. O de André entregar é tudo normal, né? Não, Até aí, lembra, então, né? Tudo normal. Você lembra? Tipo, se você for relembrar, foi um jogo que o Corinthians não existiu, mano. Tipo, tava 2-0 pro São Paulo, o Corinthians embolsava a reação e o Jandrei, como sempre, né? Deu um jeito de dar emoção no jogo. Porque aí depois, na hora que o João fez o gol... Parecia que ia tomar a qualquer momento. O Corinthians fez alguma coisa, assim, sabe? Mas, assim, nada também demais. Eu lembro que não foi um jogo, assim, pro torcedor se empolgar, não. Mas não também fugindo muito do assunto, eu acho que o Vitor fez um bom trabalho. Eu acho que, assim, o Corinthians chegou longe na Libertadores e deixou bem claro que se talvez tivesse o Yuri Alberto, o Fausto Vera já desde o começo, aquele jogo contra o Flamengo não teria sido daquele jeito. Eu duvido muito. Eu acho que o time do Corinthians se entrosou muito bem. Acho que passa muito por esses caras que chegaram, né? O Fausto Vera, o Yuri, eles chegaram, deram outra cara pro time, e aí, querendo ou não, o VP foi vítima disso, né? Talvez se ele pegasse um time já naquela época, já com esses caras, já teria melhorado ainda mais o trabalho dele. Só que mesmo assim, eu acho que, além de tudo, ele já estava tendo tempo e o time ainda tinha algumas deficiências que me incomodavam. Mas eu era o cara que torcia muito para ele ficar. Mas aí, querendo ou não, eu vou ser sincero, depois desse tempo, eu achei que os caras demoraram muito. Como eles demoraram muito, eu já comecei a ser daquele time de tipo, mano, esquece isso já era pra ter gol, assinado. Tá tipo, mano, Sim. tipo assim, seria aquela situação que se ele continuasse, eu acho que ficaria ruim, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, já não estaria muito legal. E, tipo, não sei se você viu que ele tem umas treta com o elenco, tipo, parece que não se dá bem com a maioria. Tipo, não a maioria não, mas com algumas lideranças. Eu sei que a relação dele e do Fagner não são boas, né? Isso. Já O ficou muito Fagner claro. acho que é Acho que ele maior, foi né? o primeiro treinador que teve coragem de bancar o Fagner. E, na minha opinião, ele bancou acertadamente. Até porque esse Rafael Ramos surpreendeu, não conhecia. E ele jogou bem nas partidas que ele jogou. E eu não sei, ele tá machucado porque ele não tá jogando. O que aconteceu Então, com ele? eu tenho minhas ressalvas do Rafael. Tipo, o Rafael, pelo que eu vi, ele é um bom lateral. Só que ele não é para ser titular se o Fagner estiver bem. Mas é que, assim, tem jogos que ele joga muito bem, mas tem jogos que ele joga muito mal. Ele é meio inconstante. E eu vejo muita gente falando do aspecto emocional dele. Ele parece ser aquele cara que começa o jogo, se ele erra uma bola, tá ligado? Parece que o jogo dele fica horrível.
Mas se ele acerta, parece que o jogo dele é bom. Então ele é muito assim. Mas eu acho assim, foi uma boa contratação para banco, sabe? Nada mais que isso. Mas eu também acho que o Fagner não estava merecendo alguns jogos então, aí. eu não sei por que o Bruno Mendes tá vindo jogando agora. É porque ele machucou? Não, o Rafael, mano, ele foi um dos casos mais raros que esses tempos ele pegou Covid, velho. Tipo, Ah, tá. eu nunca tinha visto isso, velho. Tipo, agora tá muito raro, né? E aí ele tinha pego, mas acho que o último jogo ele Acho que jogou, se eu não me o engano. Galvão Bueno Ele pegou entrou. também, se eu não me engano. Sério? Não Pegou, sabia. faz uns 3 dias, tá? Parece que vai Caramba. voltar essa onda aí. Mas sobre Nossa, o Vitor velho. Pereira, eu sempre gostei do trabalho dele. Acho que quando o Vitor Pereira chegou no Corinthians, acho que você falou assim, mano, você conhece esse cara? Eu falei, não, ele é um muito bom treinador. É que eu acho que ele Eu acabou se curti mesmo. escondendo um pouco na China, foi lá fazer pé de meia, né? Que ele até falou que a conta bancária dele estava sossegada, É. ganhou pouco lá, graças a Deus. Mas ele é um treinador muito inteligente, que ele percebeu que o estilo de jogo que ele queria implantar no Corinthians não ia dar certo. Mas eu vejo que ele tem muitos méritos. Eu vejo que muitos comentaristas falam que ele não foi tudo isso pro Corinthians, mas na minha visão ele foi sim tudo isso pro Corinthians. Porque teve uma época ali no meio da temporada que o Renato Augusto não tava, que o Fausto Vera não tinha chego ainda, que o Fausto Vera, na minha opinião, foi a grande surpresa do Corinthians. Mano, Ele teve umas realmente 3 foi. partidas iniciais péssimas ali, que eu falei, Eu lembro que eu tava Corinthians com medo, mano. Você Corinthians lembra, né? gastou dinheiro à toa com esse Fausto Vera, mas ele foi o Nossa, motor daquele velho. time ali. Ele Arthur, lembra? Eu tava num medo dele, velho. Porque foi tava. caro, né, Eu cara? lembro que Realmente foi foi uma aposta Galopo cara. e Na Fausto Vera mesma chegou época, né? junto, né? Isso. E os dois foram Isso. caros. É, a gente E conversou, aí né? o que eu vejo a diferença de um técnico experiente, né? Ele acreditou no Fausto Vera, mesmo ele começando mal. E o Rogério Ceni, por outro lado, não deu sequência nenhuma pro Galopo. O Galopo não jogou. Não teve 2 jogos de 90 minutos pro Galopo. Sempre entrando no segundo tempo. E eu vejo que o jogador só tem confiança se ele tem confiança do Mano, técnico mas, também, mas eu né? acho que também pode ser muito do jogador, viu, cara? Porque assim, nesse primeiro jogo que eu vi do Fausto, né, que ele entrou lá, tipo, não sei se você lembra, foi naquele jogo lá do Goianiense, que o Corinthians perdeu lá em Goiânia, perdeu feio. Ele entrou assim na fogueira, tava 2-0, eu acho, e ele entrou. E aí é óbvio que é uma situação muito ruim pra alguém estrear. Mas ali você já vê que o cara tinha personalidade. Tipo, eu fiquei com medo porque ele foi muito mal tecnicamente. Mas você via que a Ele personalidade dele era arrisca, muito né? boa. Ele Tipo assim, arrisca. não é que ele arrisca, assim. Ele chega e, mano, com a idade dele, acho que é o mais novo no meio campo. Acho que ele tem 22 anos. Ele manda no time inteiro, mano. E assim, tipo, acabou de chegar. E aí você vê, talvez, realmente faz um tempo que eu não assisto o jogo de São Paulo. Mas talvez também tenha um pouco desse detalhe, sabe? Às vezes o Galopo não tem tanto essa personalidade. Porque, mano, você vê esse moleque jogando, velho. Você vê que o moleque é diferente, tipo, você vê que, mano, ele é frio, tá ligado? Ele pega É, uma bola no meio de dois caras, ele tá tranquilo, ele não afoba, tá ligado? Isso também eu acho que faz lembro diferença. quando o Galopo e o Fausto, eu tava analisando o perfil de cada um, né? O Galopo é um pouco mais ofensivo e o Fausto é um pouco mais defensivo. Que todos diziam que o Galopo era um melhor jogador, que o Fausto, na verdade, ele tinha tido um bom técnico que tinha ajeitado ele a um esquema. E que depois que esse técnico saiu, ele começou a decair. Mas eu acho que isso vai de comentarista para comentarista, de cara que faz análise para análise, que aqui no Brasil o Fausto tá dando de 10-0 no Galopo. Cara, E também. aí voltando ao assunto VP, Voltando, isso foi Desculpa, mais um pessoal. mérito do VP. Isso foi mais um mérito do VP, que foi acertar o Fausto Vera com Sim, esse meio campo. ele pediu, né? Ele É, bancou e pediu. ele bancou. E assim, teve uma boa época que ele tava com jogadores bem, que eu posso dizer, do banco, né? Mosquito tava Mano, não, titular, o time do Corinthians estava extremamente tava bem decapitado mesmo. capenga, né? Tava. O jogo mais claro disso foi o jogo contra o Boca, né? Que classificou na Foi, Bomboneira. Foi assim. até que o Benedetto fez o favor de errar o pênalti. É, se Benedetto, fosse ele. não, o São Paulo é o time que mais dá troféu para atacante. Borja, Benedetto, esses caras contra o São Paulo é um terror. Contra qualquer time Palmeiras, né? eles ficam Palmeiras menor. também. Palmeiras, o Benedetto cresceu no É, o Palmeiras. Benedetto cresceu no Palmeiras também. Eu lembro que o São Paulo amava esse Benedetto. Por que queria esse Benedetto? Pelo amor de Deus. O Corinthians também sempre quis, velho. E, o, e por ter chego a uma final de Copa do Brasil, da forma que foi a final, que aquele pênalti foi diretamente. Sim, sim, Foi claro. fundamental para o resultado final. Se tivesse tido 1-0 aí no Itaquera, cara, eu tenho Eu quase acho. certeza que o Corinthians teria sido campeão. Então, assim,
ao meu ver, o trabalho do Vitor Pereira é muito bom, muito bom. Acho que 9 de 10, na minha opinião. Eu acho assim. O que ele conseguiu fazer no Campeonato Brasileiro, ele conseguiu. E nas Copas foi o que deu pra fazer também. Isso eu também acho. Porque assim, às vezes a gente para pra pensar, porque, mano, se fosse um pênalti acertado ou o juiz ter marcado, a gente estaria aqui falando de um técnico campeão de uma Copa do Brasil. Sim, técnico então a gente tem que levar isso em consideração, porque o Corinthians realmente fez por merecer. Não foi um jogo que você falou, cara, o Corinthians. Não, o Corinthians foi muito bem. Então isso daí tá muito por ele, porque, mano, se a gente pegar um Flamengo do outro lado, com um elenco que tem, Sim. Isso é muito mérito do Corinthians em si, junto ao técnico, né? O que eu vejo é que a gente que é torcedor de São Paulo, do Corinthians, do Santos, quanto trabalho a gente tinha pra ganhar um título, né? Sim, mano, não e hoje parece que Flamengo e Palmeiras ganham de uma forma muito tranquila. Parece que não se esforça, né? É igual beber água. Tipo, perde a graça. Um ano. Mas, parece até que não tem graça. Esse brasileiro brasileirão pro Palmeiras, né? Não parece? Parece que o Palmeiras ganhou já tem 5 meses já, né? Parece, mano. Parece que não tem mais graça. Por isso que eu acho que é legal, né? Eu acho que é da hora essa dificuldade. A gente passa raiva, mas eu acho a maior parte do tempo. Também... porque, mano, futebol é uma coisa de doido. Depende de pessoas que são instáveis, né? Exato. Mas é foda. Enfim, falando sobre o Vitor, eu acho que foi um técnico muito bom. A gente tá aí elogiando ele, né? Tem suas ressalvas, igual a gente falou, mas no geral muito bom. E aí eu acho que, na minha opinião, a gente vai agora começar a falar sobre os técnicos que o Corinthians pode ir atrás. O ideal, né, pelo que o Duílio já mostrou, eles querem um estrangeiro pela metodologia diferente. Eu acho também porque o estrangeiro ele consegue lidar mais com o time na questão assim, no off, né? Igual essa questão do Fagner. Eu acho que se fosse um técnico brasileiro mais já teria normal, caído, já teria caído. Então, assim, eu acho que eles estão mais por esse lado. E aí, se a gente for parar a pensar, né? Pensando no Vitor, foi um técnico que potencializou jovens, né? Teria que ser um técnico desse jeito. Até nessa questão, eu também queria destacar o crescimento do Duqueiroz, né? Para mim, ele foi bola de prata hoje pelo ESPN, né? Melhor revelação. Cara, eu acho que o Vitor Pereira conseguiu fazer todo mundo crescer. O Mantuan, 3 cirurgias no joelho. Sim. Cara, um cara para 3 cirurgias no joelho jogar a bola que ele... Foi por um curto espaço, mas jogar o que ele jogou. Mosquito jogou bem, Adson veio crescendo. Adson ainda falta ganhar porte físico e tal. Adson, mas eu acho que ele pode ser melhor que o Pedrinho ainda, na minha opinião. O Pedrinho surgiu muito bem, eu acho. Mas o Pedrinho já mostrou que vai ser um jogador comum. O Pedrinho, infelizmente. Eu jurava, você lembra que na época eu falava, mano, o Pedrinho vai ser um cara diferente. Eu achava ele muito bom. Só que realmente hoje eu já não posso mais. Eu acho que o Adson pode ser melhor que o Pedrinho. Ele precisa encorpar, não tem jeito. Mas o Corinthians teve boas surpresas, né? Assim, eu achei que o Corinthians contratou muito bem. Foi um dos times que melhores contratou nessa janela de 2022. Tanto na questão do Roger Guedes. O William é uma pena, mas qualquer time do Brasil gostaria de ter o William. Ninguém pode falar. É o tipo da contratação que a gente só fala depois, porque na hora não tem uma pessoa no mundo que vai falar que foi uma contratação. Na minha opinião, eu lembro, assim, se a gente for fazer um ranking de maiores contratações do futebol brasileiro, na época o Iludido colocou o Daniel Alves, né? Mas eu acho que o William foi a melhor contratação de qualquer time brasileiro, sabe? Um cara que tinha muito espaço lá na Europa, quis vir pro Corinthians para tentar participar de uma Copa e também pelo amor que ele tem pelo Corinthians, mas pegou e jogou tudo no ralo, né? Enfim, melhor nem falar do assunto William. Vamos passar. E apesar disso ser uma crise de elenco, o Vitor Pereira lidou bem. Eu acho que o Vitor Pereira lidou muito bem com todas as crises de elenco que ele fez, seja do Fagner, seja do William. Aquela dele ter falado que tinha uma boa conta bancária, ele conseguiu sair na tangente. O Liverpool, né? Também teve um pouco de polêmica. Que ele queria treinar o Liverpool, mas o torcedor também é foda, né? Quem não gostaria de treinar o Liverpool, né? Não dá pra, tem que entender, né? Mas eu acho assim, isso também vai tudo do momento, né? Às vezes o time não tava bem naquela época, eu não lembro. Então, tudo ajuda. Mas mesmo assim, você vê que ele teve culhão, velho. Isso que eu gostei dele. Ele fez ele é um cara que Corinthians não é pra qualquer um, a gente sabe disso, né? Mano, não é, velho. E assim, e aí você vê o Duílio fazendo de tudo pra renovar com o cara, mostra o quê? Que o cara era diferente, o cara era bom. Eu acho assim, me incomodou um pouco alguns jogos que o time oscilou em questão de desempenho. Só que eu também tenho que entender que é um elenco que não ajuda em certo tempo. O Renato Augusto acho que é o cara mais assim, diferente do time. É um cara que você não consegue jogar toda vez. Quando joga também não consegue jogar o jogo inteiro. E é um dos caras mais importantes do time. Então você tem que entender que tem várias dificuldades. E no redor do ano inteiro, igual a gente falou, ele teve muitos problemas, cara. Então o técnico eu acho que fez muito pelo Corinthians.
e pode deixar um legado, né? Pode deixar já alguma ajuda. Igual, do Queiroz já evoluiu bem, já tem um esqueleto de time, né? O técnico que vinha aqui, talvez, ele só precisa mudar algumas coisinhas e ainda vai vir mais gente, acredito eu. Então tem que ver que é um técnico que vai estar com mais aporte, eu acho. Vai estar com uma situação melhor. Isso, até pegando essa sua fala sobre o elenco não ajudar tanto na questão física, já vamos entrar então no próximo técnico do Corinthians. Você já sabe qual vai ser a primeira chamada aqui. Vojvoda, Juan Pablo Vojvoda. Na minha opinião, não vai dar certo no Corinthians. E eu vou dizer o porquê. Vojvoda é um cara que ele precisa de no mínimo 2 anos num time. Ele é um cara que chega com as ideias dele. Ele não vai ser um cara que vai aproveitar as ideias do Vitor Pereira. Para mim, ele tem uma cara gigantesca de Diniz e de Bielsa. Ele morre abraçado com suas ideias, sendo boas ou não. E para estar no Corinthians, você tem que saber que você vai ter muita pressão da parte tanto da diretoria quanto da torcida, que acho que é o time que mais tem pressão no futebol brasileiro. Por isso que eu falo, não é qualquer um que dá certo. O estilo de jogo do Vojvoda é uma bagunça organizada, é um time que ataca muito bem, mas nem sempre defende bem, que já não é o DNA corintiano, que o DNA corintiano é aquele time bem defensivo, quando chega no ataque é um time bem espaçado, joga bem no contra-ataque. Mudou um pouco com o Vitor, vai. A gente não pode também falar que o Vitor fez o Corinthians jogar do jeito Corinthians, também não, né? Mas eu acho até que não foi o jeitão Corinthians que a gente estava acostumado em 2012 até 2018. Mas, querendo ou não, a zaga ainda, a parte defensiva do Corinthians foi muito boa esse ano. Principalmente eu tenho minhas ressalvas, viu? Tenho minhas ressalvas. Eu acho que teve muita rotatividade no setor ali com o Gil, com o Bruno Mendes, até chegar o Balbuena, que melhorou muito. O Robson Bambu também é foda, né? Não, foi muito Mas o porquê eu acho que o Vojvoda não daria certo? Acho que ele não aguentaria pressão até ele dar cara pro time dele. Acho que ele não aguentaria essa pressão. E acho que o elenco, por ser um elenco um pouco mais velho, não teria as condições físicas para aguentar a proporção de jogo dele. Então, eu acho que o Corinthians erraria a acertar com o Vojvoda, apesar de achar um grande técnico. Qual que é a sua opinião? Então, é o seguinte, Arthur, tipo, eu acho assim que o Vojvoda, ele é um pouco parecido à situação dele com o Thiago Nunes, na minha opinião. Eu acho que vai um pouco parecido, porque assim, por que eu acho isso? Porque eu acho assim, é um técnico que já deu bons frutos, já dá para ver que ele tem um trabalho bom. Tipo, eu não acho que é um técnico que ainda tá, que a gente tem aquela dúvida. Eu acho que realmente é um técnico que a gente pode falar que é bom. Só que é diferente você ser bom no Fortaleza e bom no Corinthians. O que a gente quer dizer com isso? O Corinthians, ele é mais exigente e é muito rápido, né? Muito dinâmico. Então, para isso a gente tem que ter nome, né? Eu acho que talvez esse seria o maior ponto que seria complicado com ele na hora que ele vai ali, que ele bater com o elenco, fazer alguma coisa igual você falou. Porque ele ainda é um cara que eu não acompanho tanto, mas pelo que você falou, um cara que tem as ideias dele. Então, se ele tem essa personalidade, no Corinthians, para ele fazer isso, ele tem que ter Corinthians tem muito cobra criada, né? A gente sabe disso. Muita cobra criada. Gil, a torcida Fagner, não é fácil. Cássio, a torcida não é fácil. Eu acho que a torcida, tipo, se vê um cara o que essa torcida quer dizer assim? Esse elenco, principalmente, já derrubou muito técnico, que a gente sabe muito disso. Técnico, cara. Isso Thiago Nunes, para mim, é um que foi derrubado. Não, com certeza. E eu gostei dessa comparação com o Thiago Nunes. Eu acho que o pessoal fala, não, mas ele é muito melhor que o Thiago Nunes. Mas o Thiago Nunes veio de uma Copa do Brasil, veio gigante, né? Hein? Veio gigante. Ele veio gigante. Pablo na mão dele era o... Entendeu? Então, assim, eu era acho Benzema. que o Thiago Nunes veio bem. Porque assim, o Thiago Nunes, ele foi o tipo da contratação que igual a gente venceu do William, mano. Quando contratou, pra mim eu fiquei felizaço. Falei, mano, é o cara. Ele vai fazer o Corinthians jogar a bola, né? Eu acho que o Corinthians, na verdade, ele não queria mais ficar naquele jeitão Corinthians. Ele queria 3 pontos, que atacasse e desse show, né? E é assim, a gente não vai, eu não vou nem entrar no mérito se foi culpa do Thiago, se não foi, do elenco, enfim. Mas corre um risco muito grande, né? Só que eu acho que pode acontecer isso. Mas assim, também eu vi gente falando que, pô, o Silvinho mesmo, os caras mantiveram por 9 meses. Então assim, talvez, se tiverem essa paciência com o Vojvoda, seja diferente. Eu não sei se vai ter. Eu só sei que, mano, é foda também, porque o VP não é incontestável, mano. O VP até agora você vê gente falando que ele era pardal. Então, assim, eu acho que é muito relativo isso. Volta a falar. Às vezes ele mexia no time assim que ninguém conseguia entender, né? Eu acho assim, que nem só mexer assim de um jeito que ninguém conseguia entender,
dar jogo para alguns caras e outros não. Tinha algumas coisas que Sim. tinha gente que não entendia muito. Mas, enfim, eu acho que na situação que o Corinthians se encontra, é uma situação que, assim, eu acho que é arriscado você demorar muito, porque a gente já teve um ano sem pré-temporada. Eu acho que o quanto mais antes tiver um técnico, é melhor. Então, assim, se for uma situação de ter que demorar muito para ter um técnico, eu acho que é melhor arriscar com o Vojvoda, que é um cara, assim, que eu acho que, mesmo igual eu falei, sendo um técnico bom, eu acho que é arriscar, não é um tiro tão certo assim. Só que também eu acho que é uma aposta válida. É o tipo do que eu falei. É um cara que a gente só fala que foi uma contratação ruim depois. Porque eu acho que se contratar ele agora, mano, tipo assim, no papel tá legal. Eu acho que você pode falar, igual você falou que o elenco é incompatível. Só que, mano, não tem como você falar que o elenco do Corinthians é pior que o do Fortaleza, entende? E aí é o que eu falo também. Eu acho que um bom técnico ele tem que se adaptar. O Vitor mesmo, se você pegar o elenco do Corinthians, não tem nada a ver com o Vitor. Só que você vê que o Vitor ele se adaptou e teve a sua metodologia, variou um pouco. É que eu não acho questão de ser bom e ser ruim, eu acho muito questão de compatibilidade. É igual o Rogério no Fortaleza e o Rogério no São Paulo. O Rogério, eu acho que ele tem 5 anos de treinador. Os únicos anos que ele não ganhou título foi no São Paulo. No Cruzeiro também foi uma passagem rápida, né? Mas que ele ficou um bom tempo e não ganhou foi no São Paulo. Então, assim, quando o Rogério chegou no São Paulo, ele sempre pediu jogadores velozes, o São Paulo nunca trouxe. Então, por isso que eu acho que vai muito do perfil do técnico. Sim. Não, eu acho. Por isso, assim, que eu acho que pode ser um tiro no pé. E você foi num ponto-chave, que foi o Corinthians precisa de um técnico para ontem, porque já precisa fazer um planejamento, já tem que ver qual jogador se enquadra com o perfil do técnico, qual não se enquadra. E até nisso, eu acho que foi válido o Corinthians esperar o Vitor Pereira, mas já perdeu 2 técnicos que sempre são cogitados aqui no Brasil, que é o Pedro Martins, que foi aquele técnico do Olympiacos, que acabou fechando com o time, se não me engano, dos Emirados Árabes, e o Carlos Carvalhal, que eu sou um grande fã do Carlos Carvalhal, muito técnico, muito diferente das ideias, e ele entrou no lugar do Kudê, no Celta de Vigo. Então, assim, foi válido ter esperado o Vitor Pereira, mas já perdeu 2 opções muito boas. Porém, né, como ele entra no lugar do Kudê, acho que o Kudê também vai acabar sendo uma opção pro Corinthians. Eu acho assim. Pode falar. Pode falar. Não, pode falar, desculpa. Não, então, eu acho que o Kudê ele tem mais a ver com esse perfil do Corinthians do que o Vojvoda teria. Acho que as ideias do Kudê são mais fáceis, no sentido de mais adaptáveis para os jogadores brasileiros. Não vai ter nada tipo assim, extrapolante. É um cara que sabe lidar muito bem com as peças que tem, mas ele não sabe lidar bem com a torcida. Porque no Inter ele estava fazendo Se ele tivesse ficado no Inter, eu acho que o Inter teria sido campeão brasileiro. Mas ele tá fazendo um ótimo papel no Inter, tava dando tudo certo. Só que no partir do momento que começou a baixar um pouco o gás do Inter, a torcida e a diretoria caiu no pé dele e ele não aguentou. Não que ele não aguentou, eu acho que até aguentou, mas ele não quis se submeter àquilo. E tem que ver se ele conseguiria aguentar essa pressão. Eu acho que a diretoria do Corinthians hoje é bem ok, não é... Se fosse o André Sanches, seria pior. Mas acho que a torcida teria que ter um pouco de paciência, que é um cara de perfil curto, né? Mas eu acho assim, a diretoria do Corinthians é o tipo da diretoria que sempre tenta juntar, ele não tenta separar, né? Tipo, o Andrés já era um cara mais diferente, ele era um cara assim que ele era mais... Falei assim, perfil curto, pavio curto. A diretoria do Corinthians é aquela que tenta não brigar, tenta reconciliar. Acho que o Andrés, ele já era um cara que, mano, você não vai com a minha cara, então eu também não vou com a tua. Agora, o Carille até hoje... Então, tipo... Eu até tava achando que o Romero não poderia vir por causa do resquício do Andrés e tá me surpreendendo. Cara, você como corintiano gostou do Romero, né? Mano, quem não gosta, velho? Eu acho que ele virou ídolo do Corinthians, né? Incrível isso. Eu considero o Romero como ídolo, sim. Eu não sei como ele vai chegar. Nível, né, dos outros caras, eu também não. Sim, mas eu acho que foi uma boa contratação. Assim, eu acho. Parece que o salário dele é por volta dos 350 mil. Não sei se tem alguma coisa melhor que ele por 350 mil também. Não tem, Arthur, não tem. Igual eu já ouvi falar, quando ele põe aquela camisa, mano, ele se transforma, cara. É o jogador 6,5 vira 9, né? Ele se transforma, mano. Na arena, então, porra. Entendeu? Mas, artilheiro da arena. Eu acho assim, você falou do Kudê, né? Eu vou falar assim minha opinião do que eu, como corintiano, acho. Eu, como corintiano, se você fosse me perguntar assim, pode escolher. Dentre-se uma opção viável, né? Tipo assim, que eu acho que também, eu acho que já não é tão viável, mas dentre os que são mais realidade. Assim, se pudesse escolher, acho que talvez iria de Tite, mesmo com medo daquela famosa volta e estraga, sabe? Então, assim, se for falar a verdade, eu acho que eu iria de Galhardo, só que é um cara assim que eu acho que é irreal.
Eu não lembro, mano. Eu lembro que eu vi que ele ganhava $1 milhão de dólares. Foi isso, mano. Não, Real. é 6 milhões de dólares por ano. Por Por temporada. ano. Porque, Por porque eu lembro uma temporada. vez que eu li em algum lugar que era $1 milhão de dólares por ano no River. Eu até estranhei, mano. Mas de Não. qualquer forma, é um cara muito caro que Vai talvez dar não por tá volta de correndo. 2 milhões de reais, assim, no Brasil. Sem comissão, né? Ah, Porque não o sei. Corinthians Eu, tem eu, eu ouvi comissão. dizer que por 2 milhões de reais ele aceitaria treinar um time no Brasil. Agora eu não sei Mano, se estaria com a comissão ou sem. então, se fosse 2 milhões e, sei lá, se fosse até tipo 400, 2.400 com comissão, não tô zoando, mano. Se eu fosse o Duílio, eu bancava ele. Eu acho que é um Parece que o técnico assim Corinthians que, ofereceu por volta de 2.200 pro VP ficar. mano, sem maldade, eu acho que é um técnico assim que tem muita cara do Corinthians. Eu acho que daria muito certo. E assim, eu acompanhei ele pouco, mano, mas eu acho assim que o estilo vai bater. É inegável Mano, quanto esse cara é bom, né, velho? e ele é bom, mano. Ele é É bom. Tipo, bom. ele já é um cara que você vai pagar, mas você sabe que é bom, tá ligado? Tipo assim, pode dar errado? Pode dar errado. Mas é um cara assim que ninguém vai falar assim, ó, não devia ter contratado. Não vai ter como. Não vai, ele vai ser um cara assim que vai chegar e vai poder Sabe, fazer o que ele eu quiser. tenho um medo só de contratar esse cara. É que, assim, quando se trata do Corinthians, a gente tem que pôr algumas coisas no balaio, né? Porque o Corinthians, todo mundo fala de doping financeiro, eu não acredito nisso. Eu acho que a torcida do Corinthians compra muito. Mas eu não sei até que ponto o Corinthians conseguiria arcar o salário de 2.400 para um técnico, Ah, cara. mas assim, se a gente entrar nesse mérito, eu também, eu sou um cara preocupado com o clube, assim. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Tipo, acho que a gente pode entrar em outra situação. Pode Mas ser. aqui, tipo assim, aqui é porque assim, a gente já tá falando de um time que pagava 1.800 por VP, 1.800.000, tá ligado? É. Tipo assim, não tem como a Não, gente é chegar. porque eu lembro que no Santos teve uma época que o São Paulo recebia primeiro que os jogadores. Até que ele falou: não vou aceitar isso. Ou paga pra todo mundo ou não paga pra ninguém. Eu tenho medo disso acontecer no Corinthians, tá ligado? Não, é que eu acho que o Corinthians, não querendo ser, tipo, falando do Mas deu lado uma certa torcedor. hora boa também, né? O Não Corinthians. querendo falar assim do lado torcedor, mas é que o Corinthians ele fatura muito, né, cara? É um time É, com muita torcida, muita marca, eu acho. patrocínio, é verdade. Tem isso também. E a diretoria tá indo bem. E querendo ou não, mano, eu acho que a tendência esse ano é que eu acho que não tem nem. Ah, o Ramiro pelo menos tá acabando o contrato, já é uma tranqueira a menos, entendeu? Então o time tá tentando se livrar e dar uma regulada. Melhorou. Mas assim, não vou falar que também tá o pai das maravilhas, não tá. Só que é o que eu falei, a gente já tá criando uma situação que se o VP renovasse, a gente não ia estar comentando sobre isso. E se ele É, renovasse, ia ser por aí, entendeu? Só que eu acho verdade. assim, que o Galhardo e o Tite são assim, situações que eu nem cogito, porque eu acho muito difícil. Seria a minha opção, mas eu nem cogito. Então, o que eu acho? Kudê é uma boa opção, porque é um cara que é estrangeiro, que a diretoria que é um cara assim, né? E assim, já é um cara que já está acostumado com aqui, não ia ser novidade, porque isso é uma coisa que você tem que levar em conta. Você viu o Verdade. tempo que teve o Vitor, o Vitor que é um técnico bom, experiente, teve um tempo do caramba. Então o Kudê já não teria esse problema. O Voivoda já está aqui, e aí tem todo esse detalhe que a gente falou, e também pelo menos seria mais barato, né? E, mano, mais que isso, igual você, acho que não sei se você já falou do Cuca, Não, só eu que, ia, eu ia chegar no Cuca. então, já começando a falar do Cuca, o Cuca eu acho que seria um técnico que daria certo, só que aí tem aquele problema que É. você sabe. Cara, eu vejo assim, deixa eu só arrumar minha bateria do notebook aqui. Eu acho que o Cuca, cara, seria o técnico ideal pro Corinthians. Ele ia pegar esse elenco, mas ele ia destrinchar esse elenco. É o tipo de zagueiro que ele gosta. Eu lembro que na época do Galo era Hever e Léo. Gil e Balbuena acho que daria muito certo na mão dele. O Romero ia jogar muito bem na mão dele. Roger Guedes, ele que bem dizer descobriu. Eu acho que ele ia aproveitar muito bem esse elenco. Não seria um salário tão absurdo, acho que pro nível Brasil. Acho Não, o que ele nível que o acabaria Corinthians quer assim, pagar tá dentro, né? estaria dentro. Então, na minha opinião, daria tipo o match ideal assim para esse elenco. Porém, a torcida do Corinthians é uma torcida muito democrata, É. que acho que não aceitaria o Cuca, né? Pelo passado O dele. Corinthians tem muito ideal, cara. E aí Tem aquele muito passado ideal. manchado dele, e aí junto também, que aí ser junto útil ou agradável. Junto dele ter o histórico com o Palmeiras, eu acho que isso daí não. Isso daí não. Eu Mas, acho querendo que ou não, se juntar com uma coisa e a outra, gente, aí fica difícil. sim. Até porque o Cuca já treinou São Paulo, mas ele foi. Pra Não. mim foi péssimo no São Paulo. Ele ajudou a construir o time de 2005, mas foi péssimo. Mas no Santos e no Palmeiras ele foi bem. Acho que não seria um impedimento no Corinthians, esse passado, igual você disse. Eu Mas também aquele acho. passado que a gente sabe que aconteceu, acho que a Isso torcida aí. do Corinthians não aceitaria. Isso eu tenho certeza, isso eu te garanto. Como corintiano, assim, vendo Poucas assim a ideias, né? realidade, não Até teria como. porque o Renato Gaúcho, ele é um cara que ele vai. Ninguém sabe se ele vai renovar com o Grêmio ou não. Acho que poderia ser uma possibilidade pro Corinthians, só que também acho que a torcida pegou o ranço dele, né?
eu vou ser sincero que quando o Corinthians estava atrás do VP, eu estava até querendo o Renato Gaúcho, mesmo tendo raiva de tudo que ele fez com o Corinthians. Só que hoje eu não sei, parece que deu uma esfriada no meu sentimento, assim, sabe? Eu acho que o Renato Gaúcho, cara, se queimou muito. É que Ele voltou pro Flamengo e ele acabou se queimando demais. Porque eu acho também o torcedor corintiano já tá um pouco sem paciência dos medalhões. Igual vocês, torcedor São Paulo. Sim. Então ninguém quer um Renato Gaúcho lá pra afagar o ego, sabe? Nego quer um VP que bate mesmo, que fala, ó... É porque parece que o nível já, tipo assim, tá um nível acima do Renato, né? O VP deixou no nível acima. Então, tipo, a gente quer um cara, e eu acho que a diretoria, quando fala do estrangeiro, igual eu mencionei, quer isso também. Um cara que chega e manda e seja dono do time e fala, ó, você não vai jogar? Ah, mas eu sou fulano. Não quero saber. Não quero saber. Sem rabo preso, né, cara? Acho que isso é também um pouco o problema do Vojvoda, né? Tipo, o Vojvoda chegar pro cara e falar assim, ô, você vai pro banco, um Fagner, será que dá certo? Será que ele seguraria a bronca? Isso é um problema, também acho. Mas eu falo pra você, hoje eu penso muito nisso, porque assim, eu acho que é complicado, gente. Igual eu falei, Tite, Galhardo, eu acho que é muito difícil. O Corinthians tem que tentar, mas igual, vamos por Tite mesmo. Se for o Tite, cara, é só depois da Copa. Então, assim, fica uma situação complicada. Tem até opção, perde muito tempo, né? Entende? Perde muito tempo. Então, eu acho assim, tem que atirar nesses caras. Só que eu acho que se vê que tá passando tempo e não tá dando certo, já vai atrás do Vojvoda. Essa é a minha opinião. E assim, eu também acho que pode ser que não dê certo. Eu tenho muito trauma do Thiago Nunes. Só que assim, eu não vejo muita saída sem ser essa, velho. Infelizmente. Eu penso até dessa forma, que precisa resolver logo, mas que não seja um técnico também que depois vai se arrepender, né? Eu acho que a parte mais interessante é que fosse logo, mas se for para contratar qualquer um, cara, mas eu te falo, fica complicado também. Eu acho que o Zago era um cara que eu teria certeza que poderia vir assumir o Corinthians, mas ele foi pro Bahia, né? Acabou indo pro Bahia. Parece que tá quase certo, né? Porque é do grupo, ele tava no Bolívar, que é do grupo City, né? Se não me engano era Bolívar, é um time aqui da América do Sul, e acabou indo pro Bahia. Mas eu vi que ele tava, quase certo. É um cara que eu acho que seria legal, velho. Mas também não sei se tipo, a torcida já não ia, tipo, falar, mano, já caiu o nível. Parece que pro Corinthians o único brasileiro que daria certo é o Tite, porque ninguém ia aguentar. Então. E aí eu tenho medo disso, entende? E assim, igual eu falo, o Vojvoda é um cara grande? Não é. Só que você vê muita gente da torcida pedindo por quê? Porque é um cara que tá em alta. Então eu acho que isso seguraria ele. E aí, juntando com a diretoria, que eu acho assim, se ele tá ali de boa, não tá caiu de competição, mas o brasileiro tá bem, é um cara que ficou o ano inteiro, mano. Mesmo dando errado, entendeu? Entendi. Mas eu acho que é um cara que a diretoria segura. Eu acho que pra ele sair, velho, é coisa assim muito feia mesmo. Então eu acho que assim, eu sei o que você tá falando, porque eu como corintiano vejo que o time tá numa situação que ano que vem, se não ganhar, mano, ferrou. Tu tem que ser campeão ano que vem. Eu acho que ano que vem o Corinthians tem que brigar e dar o próximo passo. Então, assim, é meio complicado eu falar isso e tá aqui querendo uma aposta. Mas também é complicado, porque a partir do momento que você quer um técnico mais certo, que demore, já virou uma aposta também. Porque você já tá correndo o risco de perder pré-temporada, perder coisa, então você já tá apostando de qualquer jeito. Entendeu? Exato. No que eu queria dizer, assim, que talvez seria uma aposta, não aposta, mas que seria uma coisa que fosse rápida, é o Roger Machado. Eu acho que ele tem bons conceitos, mas não sei, para mim não tem perfil do Corinthians. É um técnico que é igual o Diniz, nunca ganhou nada, mas acho que o Diniz já mostrou coisas mais consistentes, sabe? O Roger ainda falta um trabalho. O Diniz, eu acho que ele calou a boca de todo mundo no Fluminense, né? Ele fazia um bom trabalho no São Paulo, eu gostava dele, só que o time de São Paulo era muito ruim, o torcedor não sabe perceber isso. E faltou um pouco de experiência dele como treinador. Ele vacilou ter feito o que ele fez com o Tietê. Já. Eu acho que ainda falta, mas ele já melhorou muito sobre isso. Sim. Eu acho assim, questão de gestão e também de aquela insistência que ele tem, que eu acho que ainda é prejudicial às vezes. Sim, e um dos problemas do Roger esse ano foi a insistência em jogadores que não davam certo. Torcida pedindo A, ele colocou no B, C, D, menos jogador que a torcida queria. Tudo bem que ele tem que ter as convicções dele, né? Mas tá todo mundo vendo que tá dando errado. O cara tem que dar o braço a torcer também, né? Imagina um cara desse no Corinthians, que a torcida pita muito, e é um cara que não tem nome pra fazer isso. Então o nego vai cair em cima. Tipo, aqui tinha muita coisa que o VP fazia que a torcida não concordava, que falava, mano, mas o cara é rodado, o cara tem experiência, vamos ficar de boa. Tem agora título. O Roger, com todo respeito, é mais... Não aguenta 2 meses começar com essas graças, ainda aguenta 2 meses. Mano, pra mim a maior contratação do Brasil seria o Bielsa, mas também acho que é irreal. Muita gente não gosta, sabia? Estão falando dele na Premier League, não sei. É que ele é maluco, né?
Então, Às é um vezes, cara assim, eu acho que muito... às vezes ele tem que chegar num time um pouco menor aqui no Brasil para ver como seria. Eu vi que o Santos tentou ele, acho que Tentou. incompatibilidade de valor, né? Mas assim, na situação do Corinthians, acho que daria. Mas aí eu não sei Então, se ele mas eu acho que ele prefere. daria mais certo no Santos, até pela pressão, sabe? É, isso é. Lá é mais, né? Você consegue mais impor o que Você, você quer. você consegue fazer seu estilo de jogo lá, né? E agora a E o situação pessoal do que o Santos Santos gosta da tá, né? molecada, né? E o Santos está numa situação que a torcida não tem nem muito o que falar, porque o time está É. muito desmantelado, né? Qualquer coisa que fizer lá tá ok, né? Eu acho. Eu acho sim. Bom, Mas. eu acho que o que corre por fora de técnico é o Pedro Caixinha, que era treinador do Não Tadieres, conheço. mas também chega com Não pouco conheço. estrelismo. Cara, Eduardo Domingues, eu já ouvi falar. Esse cara é bom? Não sei o que isso é, mas eu já ouvi falar. Você conhece? Cara, de nome assim também não vou lembrar. Eu não lembro Eu qual que é o acho que ele time era dele. técnico do. Deixa eu. Eduardo Domingues? Acho que eu já ouvi Ó, falar, eu mas tava me até pensando em outro corrija nome aí. aqui, André Vilas Boas, mas também acho que é irreal. André Vilas Boas é o sonho de todo São Paulino. Ah, tá, técnico do Independente. Ah, cara, ele é um. Assim, se eu não me engano, ele já teve passagem por algum time europeu, se eu não estiver falando besteira. Teve uma época que esse Eduardo Domingues ele era muito cobiçado. Aqui, ó. Ele assumiu o Independente, mas parece que não deu certo lá, pelo que eu tô vendo aqui. Mas ele teve uma época que ele foi um técnico muito cobiçado, tipo o Becachete, o É, Sampaoli. então, eu lembro dele nessa época, assim mesmo. Mas Mas só não lembro esse nome. aquela questão. Acho que o Corinthians É tem que diminuir aposta, a né? margem de erro, cara. Aposta, Tem eu que também diminuir a acho, margem eu de também erro. acho. Eu acho assim que dentro desse, por isso que eu tô falando, dentro desses assim, tipo um Eduardo Domingues, um BKSS já nem tá muito valorizado, né? Mas dentro desses caras assim, eu acho que aí você vai de Vojvoda. Um cara que pelo menos já conhece futebol brasileiro, já É. tem, já tem seu, como que chama? Seu prestígio. Então, assim, é um cara que diminui essa margem. Mas é igual a gente tá falando. Se você puder escolher, eu acho que o Corinthians tem que brigar lá em cima primeiro, né? Tenta o Galhardo, tenta o Tite, o Koldé. Eu acho que mais que isso, talvez eu seja mais culpa minha de não conhecer tantos nomes, igual talvez você tenha alguns outros nomes a mais. Mas ver que isso não tá dando certo, aí eu acho que tem que ser o Vojvoda. Essa é a minha opinião. Eu vou por essa linha. Eu acho interessante, assim, que se a torcida der tempo pro Voivoda de se desenvolver, é igual o Abel Ferreira. O Abel Ferreira não foi mil maravilhas no começo. É que o Abel Ferreira também, tipo assim, por mais que não foi as mil maravilhas, pegou um time já O montado Cebola assim, arrumou bem, né? O Cebola deixou melhorado, bem e melhorado. querendo ou não, foi rápido, né? Foi rápido a ascensão do É Palmeiras. porque Não ele jogando teve, bem, não jogando bem, mas não com jogando resultado, bem. Só com que resultado. acontece que foi um campeonato atípico, né? Foi encurtado Foi. devido à pandemia É, e ele conseguiu ir avançando na Libertadores. Acho que se ele isso. não tivesse ganho a Libertadores, estaria todo mundo mais feliz agora, que ele já estaria demitido. Mas, mas ele foi um técnico que, assim, teve um pouco de sorte, apesar dele Eu, ser ótimo, né? eu acho que o Palmeiras começou a jogar bem mesmo pro meio do ano passado e para agora. Tipo Foi. assim, o Palmeiras ganhou títulos sem jogar bem. Só que é isso que favoreceu ele, os resultados, né? E assim, nem sempre é fácil, né? Nem Sim. sempre é fácil, nem sempre isso acontece. Às vezes você vê time jogando bem e não dá resultado. E isso é mais prejudicial do que se jogar mal e ter resultado. Né? O Isso é último foda. técnico que eu queria falar, assim, que vem na minha cabeça, é o Marcelino Garcia, que era técnico do Atlético Bilbao. Ele é espanhol. Ele é um técnico muito inteligente, tecnicamente, taticamente, muito acima, assim, do que a gente está acostumado. Só que vai na linha do Voivoda, precisa ter projeto. E eu não sei até que ponto seria. Assim, eu acho que depois que o Duílio confirmar a reeleição, eu acho que ele consegue oferecer um projeto, né? Para qualquer Eu técnico. não sei se ele pode se reeleger, mano. Não, ele vai se. Pode. Não, parece que vai se reeleger. Tenho quase Não, certeza. eu acho que é aquele esquema de um ano, não é que você tá falando? Porque parece que votaram para ter um ano a mais, um mandato a mais. Ah, é a Mas coisa de um ano a mais? eu acho que é isso, porque Então eu acabei fazendo reeleição acho que não confusão. pode no Corinthians, se eu não Entendi. me engano. Porque Eu o não Júlio sei. Casares Eu conseguiu realmente. alterar o estatuto, né? Então, Mas eu realmente eu não sei falar. deve ser esse esquema de um ano, então. Na verdade, eu ouvi isso do Neto, né? Parece que o Neto falou que ia votar nele e eu acabei fazendo confusão. Eu não sei Mas que direito. fosse oferecido um trabalho, porque esse Marcelino é realmente um bom técnico. Então, tem que ver. Eu acho que o Corinthians, pelo menos assim, a diretoria eu tô confiando mais. Eu tava com medo quando o Duílio assumiu. E hoje eu vejo que tá fazendo um bom trabalho. Eu, assim, tenho poucas críticas ao que ele faz. Ninguém é perfeito, mas, assim, no geral tá muito bem.
E aí tem que ver, eu tô confiando nele, sabe? Eu tô assim, tranquilo. Eu acho que ele não vai fazer uma loucura. Então eu tô mais tranquilo. Antigamente eu tinha mais medo do Corinthians fazer algumas contratações, algumas coisas, hoje eu já tô mais tranquilo. Eu acho Tem que o que acertado ele for bem, né? contratar, eu acho que o que ele for contratar, ele vai contratar bem. O Corinthians tem Eu acho que acertado ele bem. fez bem. Eu acho assim, dá para ver que tudo que ele fez agora, por mais que ficou ruim pra torcida, eu achei que ficou chato, mas é porque ele fez de tudo pro Vitor ficar, velho. Porque ele sabia que era o Verdade. cara certo. Porque É, realmente, o Vitor com mais um ano acho que daria muito certo. Agora, ele tentou. E aí agora tem que pensar no que pode ser. Eu só desejo que ele tenha a noção de que foi muito ruim para o Corinthians não ter a pré-temporada com um técnico decente. Então, não cometer esse erro de novo. Já pensar verdade. muito nisso e, de qualquer jeito, ir atrás de um técnico e pensar muito nessa parte, porque isso eu acho que vai fazer diferença. Eu vou por essa linha também. Bom, seu top 3 favoritos aí, vai. Ah, mano, eu vou ir para fora da realidade, né? Igual eu falei. Para mim, eu acho que o Galhardo. Eu vou pôr o Tite depois, porque eu queria menos o Tite, porque, igual que eu falei, eu tenho medo de eu perder aquele encanto do Tite. Então, eu prefiro mais o Galhardo que o Tite. Um Eu ex tenho que medo. deu certo, às vezes Eu tenho volta e dá medo. Eu errado, tenho né? muito medo. Tipo, o Tite, mano, o Tite é muito grande no Corinthians. Eu tenho medo dele voltar e nego e Perder. sair, nego Cara, xingando sabe, ele ele. corre o Eu tenho risco muito de medo. acontecer o que tá acontecendo com o Rogério, cara. A torcida. É, então. Ó, eu Então. digo que 70% da torcida não quer mais o Rogério. Mas E eu ele te corre esse falo. risco. Eu te falo como corintiano. Ano que vem é um ano de redenção do Rogério Ceni, viu? Vou te falar. Ah, Como que eu eu tô não te boto falando? fé. O Você Rogério tá vai ver. brigado com todo mundo lá. Você vai ver, mano. Ano que vem é um ano de redenção, mano. Foi bem esse negócio dele ser manager agora. Vai ser bom pra caramba, você vai ver. Você Bom, vai ver. sei lá. Vamos deixar esse assunto Mas para outro enfim. vídeo aí. E aí depois eu acho que o Kudê, mano. Esses três, assim. E é óbvio que, pra mim, eu acho que mais na realidade vai acabar sendo um Voivoda da vida. O Kudê acho que ainda é mais realidade. Agora os dois primeiros, não. Ó, eu acabei de lembrar de um técnico aqui que eu vou pôr ele como terceira opção, que a gente não falou no vídeo, que é o técnico do Botafogo, o Ah, Luiz Campos. Eu Luiz acho que o Luiz Castro. Campos, Luiz Castro, né? Luiz Castro. Pra mim, o Luiz Castro, ele tem um perfil corintiano, cara. Ó, eu assisti alguns jogos do Botafogo. Vi poucos, vi poucos. Contra-ataque rápido, defendia bem na medida do possível. Eu acho que ele é um técnico da mesma envergadura do VP, em questão de trabalhos lá fora. Talvez um pouco menos, talvez um pouco menos. Um pouco menos, mas não fica tão distante. Antes, por É. exemplo, ele era maior que o Abel. Não, eu lembro Antes até do hoje Abel ganhar dele, tudo dele, isso. dele dando uma surra no Real Madrid, mano. Pô, ele deu Então, uma surra no Real Madrid. O Luiz Castro, eu acho que ele é um técnico que talvez também bateria esse perfil com o Corinthians. Então, apesar de não ter falado Mas, ele veio aqui na minha mas é o mais cabeça. irreal, né? É o mais irreal. O mais O irreal. Luiz Assim, Campos? Ou o Luiz Luiz Castro, Castro, mais perdão. irreal, Não, mais não acho irreal. que ele seja real. Acho que o Botafogo não continua com ele pro ano que vem. Não, Não acho que continua. não, velho. E Cara, assim, eu acho que ele não fez um bom trabalho, né? Mas eu acho que o Botafogo também contratou muito mal, mano. O time que Botafogo contrata contratou Lucas mal. Piazon, mano. Pô, Cara, Lucas Piazon, Lucas Fernandes. pô, pelo amor de Deus, Arthur. Não, é tenso. Contratou O mal time, mesmo. o Tietê, cara. time pô, pelo amor de A Deus, única Arthur. contratação que eu achei legal Eu não levo a sério com o Piazon, mano. foi o atacante, que acho que até o São Foi Paulo muito bom. sondou, o Tiquinho Soares, Corinthians E acho que sondou. O Tiquinho é um atacante, mas ele é aquele cara que entra na vibe do Inter lá. Como que chama? André? Não era André? Como que era? O que o Inter contratou e deu errado? Era isso, velho. Poderia dar o do Botafogo ou do Inter. Eu acho que são caras iguais, que basicamente um deu certo e outro deu errado. E é aquela coisa, hoje a gente fala bem, amanhã a gente poderia falar mal. Como que É, chama o do Inter? Saiu, né? Que até saiu, né? Aquele grandão, gigante, mano. Um negão gigante que eu vi lá, velho. Gigante. Eu esqueci o cara, nome não dele, lembro. mano. Ele era do Clube Brude, mano. Ah, Jogou no Aston tá. Villa. É o Wesley. Wesley. Mano, pra mim são dois centroavantes idênticos, velho. A diferença é que um deu certo e o outro não. Então, assim, é foda. Mas eu A acho assim, a comparação margem. realmente foi boa mesmo. Mas eu acho assim, duas contratações que eu acho que são ok. Tipo, o Wesley não deu certo, mas eu acho que seria uma boa contratação. Agora, o Lucas Piazon, eu não consigo imaginar um mundo que ele jogue bola. Não tem como. Não imagino. Não Não, imagino. Então, mas até por isso eu acho que o Luiz Castro, ele foi até a última rodada brigando por Libertadores. O time do Botafogo é melhor que do ano passado, com certeza, que veio de um time da Série B. Só que ainda não é aquele elenco que enche os olhos. Então, não foi um trabalho tão ruim se a gente for parar para observar. É Teve que eu acho que muita esperava mais. contratação, até que teve muita contratação. E quando tem muita contratação, você, faltou. Mas não é que o Botafogo veio de uma base zero, cara. Não, eu E também acho. acabou que veio esse jogador A, B e até para time C. Eu acho que tem ressalvas. Só que mesmo assim, voltando de tudo, o Corinthians jamais vai ir atrás desse cara, porque, mano, deu um chapéu no Corinthians. Não vai.
Não vale. Deu Não, mas não sei se foi chapéu, né? Falaram que ia ser um português, aí surgiu o nome dele, não sei. Não, mas ficou chato, eu acho. Acho que, tipo assim, juntamente com isso, acho que não. Talvez. O Tite e o Galhardo eu não vou pôr, porque eu acho que tá muito distante. Eu também. E como top 2 eu vou colocar o Cuca. Talvez não venha acontecer, mas pra mim seria o técnico ideal. Mas ele é mais real que os caras, velho. Ele é mais real que os dois. Em real, assim, no sentido torcida, né? Porque... mas o Duílio não vai, tipo, não faria isso nunca, tá ligado? Não faria isso nunca, ele não é louco. É coisa só corintiano mesmo pra saber, porque na minha cabeça é muito plausível o Cuca e Corinthians. Mas, não, tipo assim, eu acho que é um técnico bom, só que eu vejo na hora, anunciando no Twitter parando, velho. Eu vejo na hora. Impossível, velho. O Corinthians é um time muito dessas coisas, assim, sabe? Muito da massa. Não aceita qualquer coisa, é verdade. Pregar essas coisas, assim. Então, assim, qualquer tipo de coisa, igual o Avelar, mano. O Avelar não. Mano, não existe mais Avelar, entende? Tipo, essas coisas assim, mano, no Corinthians não funcionam. Não cabe, né? For. E o top 1 meu seria o Kudê. Pra mim, seria encaixe perfeito ali em realidade financeira. Realidade do elenco, técnico inteligente, vencedor. Talvez daria certo ali no Corinthians. Acho que talvez o único impeditivo é ele querer ficar na Europa, né? Talvez ele quer. Mas acho que ele não tem mercado na Europa. Eu acho que o único mercado que ele tem é da Espanha, mas não vejo nenhum time também trocando seu técnico para colocar o Kudê. Pô, Duílio, veja esse vídeo, cara, no finalzinho, agora. Veja esse vídeo. Mano, eu também acho, chega, apresenta um projeto bom pra ele, mano. É um cara que poderia dar muito certo. É um cara que precisa de contrato. Se o Duílio chegar e falar, vou respeitar seu contrato, você não vai ter dor de cabeça pra trabalhar. Também um cara que vem pro Corinthians, mano. Ele sabe o tamanho do Corinthians. E querendo ou não, o Corinthians tá visto com bons olhos, porque é um time que tá, igual eu falei, já tem uma base, sim. O elenco vai melhorar, e já deu pra ver que, pela parte da diretoria, é um time muito bom pra se trabalhar. Verdade. Ele chamou o Vitor Pereira de irmão, ou seja, qualquer técnico que vem aqui ver vai falar assim, porque uma coisa é você conversar com a cara e falar assim, mano, mas será que é isso? Outra coisa é você conversar com a cara, você gostar e falar, mano, mas realmente é verdade, porque dá pra ver que foi bom com o outro lado. O que eu vejo... Acho que quem vem vai sentir isso também. Isso é bom. O que eu vejo dessa diretoria do Corinthians é que é a famosa chapa corintiana transparência, né? Essa realmente foi uma diretoria transparente, cara. Tem alguns detalhes aí, mas igual eu falei. Mas toda a diretoria tem, não tem como. Mas, podia ser qualquer presidente. São Paulo, né? Nem se compara. Não, São Paulo tem muita coisa escondida que a gente não sabe o que acontece. Uns contratos aí que muita comissão por fora, sabe? Então eu acho que o maior mérito de 2021, além do VP, é essa bela diretoria que é formada pelo Wesley, pelo Cigarrinho, pelo Herói, que o Neto fala tanto. Eu acho que foi uma diretoria que ela deu esperança pro corintiano, né? Porque o Corinthians estava muito sem rumo, né? Deu uma tranquilizada. E não vou mentir, cara. Eu, como corintiano, quando o Duílio assumiu, eu falei, mano, é outro Andrés. Fodeu. Todo mundo pensou isso. Então, assim, eu tenho que ser muito, muito sincero e falar, mano, tô gostando. Então, pô, que bom. Isso traz uma qualidade até na hora de contratar, né? Que você tem certeza que não vai contratar uma tranqueira, né? Isso, então eu fico mais assim, porque, mano, pô, a gente veio de um outro ano com o Jonathan Cafu, tá ligado? O cara jogou 3 jogos, mano. Foi a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. E é isso que eu queria dizer. Pra não jogar, mano. 350 mil Jonathan Cafu e 350 mil Romero, olha a diferença. Então, mano, é o cara assim que, mano, eu tô bem ansioso, cara, eu gosto muito. Mas a gente não vai. Tipo, é aquela coisa, igual eu falo, talvez daqui 4 meses a gente vai estar falando que, mano, foi ruim. Mas é aquela coisa, não dá pra saber. São apostas válidas. E outra coisa, né? Mesmo assim, gosto, se fosse 700 pau, eu até queria. Só que aí já é mais arriscado. Agora, por 300 não tem como. Vale a pena o investimento, o risco, né? Cara, é igual o Carelli, mano. Foi pra Europa, não jogou nada lá, rompeu o ligamento do joelho. Mas, mano, põe um valor de 2 milhões. O torcedor queria, mano. Se transforma, né? Se transforma. Foi o manto, se transforma. Foi, aquilo lá, velho. Tipo assim, é o que eu falo também. Além de tudo, cara, é uma posição que o Corinthians precisa. Então, juntou tudo, mano. Juntou tudo. Depois da saída do William. Bom, na minha opinião, eu acho que o Corinthians merece um ponta mais técnico. Mas não é um cara que vai deixar a desejar, né? Quem que é o cara perfeito? Era o William. Não, sem ser o William, né? O William nem mais existe. O Arthur, mas não tem como. Tipo, cara, eu acho que o Michael. Pra mim, o Arthur e o Michael, os dois ali cairia como uma lua, cara. Não, o Michael também. Aí o Michael já muda. Eu já acho que aí o Michael jogava no Corinthians. Agora o Arthur tem um meio. Tipo, igual eu falo, eu acho que ele derreteu. Eu acho ele muito bom jogador, mas tudo indica que ele vai ser vendido pro exterior, né? Eu também acho. E tipo assim, mesmo se ele não for, o Corinthians não paga, tá ligado? Não tem como. E Marinho, você gostaria no Corinthians?
Cara, eu tava vendo isso, que parece que ele pode. Parece que o Flamengo não tá querendo. Cara, eu acho que, mano, ele. é um cara que eu não gosto. Não gosto. Eu não acho que é bom. Só que é uma aposta que, se der certo, dá muito certo. Então, parece eu que pensaria. Ele dá certo em time de massa, né? Já percebi Tipo isso, assim. Pensaria, mano, porque ele tem meio cara de maloqueirão, assim, tipo, isso ajuda, né? Não é querendo. Não vamos querer lacrar, não, mas isso ajuda. Tipo, o Corinthians se dá bem com esses caras assim, mais assim, tipo, foda-se, assim. Mas eu, tecnicamente, assim, eu sempre fui um crítico dele, sabe? Eu sempre fui um cara assim que não gostei dele, nunca gostei. Só que eu sei que é um cara que, no bom momento, ele faz bons jogos. Então, talvez, no Corinthians, se for o caso, vai ajudar. Só que eu acho assim que é uma situação que tem que ponderar muito salário, tem que ver um monte de coisa. Porque é o 880, ou dá muito certo ou dá muito errado. Então é perigoso. Perigoso. Bom, essas são minhas considerações. Acho que o vídeo já ficou maior do que a gente esperava já. Mano, isso aqui virou uma live em off, velho. Mas assim, é para também deixar bem claro que, mano, eu acho que ninguém vai ver esse vídeo, né? Mas é que a gente tá começando, então. Quem vê? E vai começar, alguma hora alguém vai ver esses vídeos, a gente espera, né? E torce ver pra que que a dê gente fala certo. de tudo. Hoje a gente falou muito do Corinthians em geral, mas a gente vai falar sobre tudo, cara. Tudo mesmo. E tudo que eu consigo falar, igual, quando o Arthur fala do técnico que eu não sei, eu não consigo falar. Tem coisa também, igual, não lembrava o nome do Luiz Castro, falei Luiz Campos, vai acontecer. A gente aqui não tem essas, mas... Não tem roteiro, é pouco que na hora a gente vai falando. A gente quer conversar sobre futebol e ter uma regularidade, né? Sim. E sempre com assuntos pertinentes, tipo, coisa que tá acontecendo que interessa a todo mundo. Então, isso. Nos vemos em breve, né? Nos vemos em breve. Tomara, Deus abençoe que tenha mais. E é isso, nós agradecemos a presença de todos que forem ver o vídeo, possam estar divulgando, curtindo. E é isso, primeiro box to box, que venha próximos. É isso aí, galera, obrigado, tamo junto. Falou. Valeu, rapaziada, até mais.